Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, mas excepcionalmente nesta quinta, porque amanhã sexta-feira é feriado aqui no Rio Grande do Norte, uma entrevista, um bate-papo com alguém que faz algo relevante e importante para o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, depois eu falo mais sobre o programa, mas no programa de hoje, como você já pode ver, tem um convidado muito especial aqui. Estou com o poeta, cordelista, gestor cultural e engenheiro agrônomo Crispiniano Neto, a quem eu vou saudar. Crispiniano, bem-vindo ao Conversa Botequim. Boa noite a você, aos presentes aqui no Bardalos e principalmente a quem já nos acompanha na rede, nas redes sociais. Estou aqui à disposição para suas perguntas e as que vêm do público também. Isso, exatamente, bem lembrado. O programa é 100% interativo. Ele é feito num bar em funcionamento, como é o caso do Bardalos agora. Já tem gente bacana aqui no Bardalos. Quem quiser pode assistir a entrevista com o Crispiniano aqui no Bardalos e pelo Facebook Cefas Carvalho. Você pode fazer comentários, perguntas, dar pitaco, que o Crispiniano responde aqui na medida do possível. Programa 100% interativo, ao vivo pelo Facebook e amanhã estará no YouTube. O programa tem produção e filmagem de José Águio, assistência de produção e mídias sociais de Natália Chagas. E agradecer a nosso hostess aqui, Lula Belmont. Nós somos frequentadores antigos do Bardalos, né? Aqui sim, desde quando era do outro lado. Do outro lado, é. Já nos encontramos aqui jantando em situações culturais diversas, ou seja, estamos em casa. Na verdade, o Bardalos é um ponto de cultura. Ponto de cultura. Só não tem aquela formalização de um ponto de cultura que eu acho que o espírito do ponto de cultura deveria ter isso. Nos bares que são culturais, como os cafés da Europa, que são os bares, e também livrarias. Exatamente. As livrarias ou são grandes redes hoje, ou elas não têm condição de sobrevivência no mercado. Só com livros. Então teria que ter um subsídio como ponto de cultura, né, para que continuasse vivendo e garantindo a bibliodiversidade dos livros. Isso, ótimo assunto que a gente vai abordar aqui. E aqui no Bardalos, como todo mundo pode ver, tem espaço cultural, tem exposição aqui. É Olímpia Bulhões, é Lula. Olímpia Bulhões, depois vão assistir a exposição, mas vamos para o bate-papo. Não é entrevista, é bate-papo. Crispiniano, eu vou acabar de chamando de Crisp em alguns momentos, que somos velhos amigos desde que eu morei em Mossoró, né? Sim. Nos anos 90. Vizinho. Vizinho. Crispiniano, vamos começar. A tradição do programa é sempre quero saber como a pessoa chegou naquilo que ela é hoje. No seu caso, multifacetado, engenheiro agrônomo, colono de Serra do Mel, mas também ex-presidente da Fundação Zé Augusto e poeta cordelista. Mas, Crispiniano, como é que tudo começou? Como é que foi sua infância? Qual foi o seu primeiro contato com as letras e onde? Pois eu nasci em Santo Antônio, que oficialmente não é do Salto da Onça, mas popularmente é. Sim. É uma tradição, a cidade é só Santo Antônio RN. Mas devido à lenda do Salto da Onça, é uma lenda que gira aí talvez no mínimo há 300 anos, a cidade pegou esse apelido. Tem até a pedra, né? De onde a onça teria saltado. Tem uma foto lá. Exatamente. É interessantíssima essa história. Aí você nasceu lá, seus pais eram de lá também. Eu nasci em Santo Antônio. Sim. Meu pai nasceu em Araruna, mas veio morar em Santo Antônio em 1941. A minha mãe já nasceu em Santo Antônio, no sítio Timbaúba, ali entre Santo Antônio e Nova Cruz, né? E Santo Antônio é uma cidade onde nós tivemos muitas atividades culturais, porque muito cedo, na minha infância e adolescência, foi quando se instalou uma biblioteca em Santo Antônio. E tinha um clube que era Grêmio Lítero Recreativo de Santo Antônio. Esse clube, ele tinha mais atividade social, mas foi criado pelo Tenente Serafim, até pai do César Revoredo, que artista plástico, nasceu lá por Santo Antônio, depois veio, o pai veio morar em São José de Mipibu, né? E o Tenente Serafim era um homem muito culto, Eleus Poscar de Oliveira, que era um poeta da cidade, Nestor Marinho, depois é que veio o poeta Chechel, né? E Santo Antônio tinha aquele ambiente mesmo da cultura popular, do boi de reis,
do João Redondo, do forró, da cantoria de viola, né? Do cordel na feira, literatura de cordel, o Júlio Tagino cantando no meio da feira lá. E eu participava de tudo isso. E participando ali também, meu pai é agricultor, bodegueiro. Nossa. E tinha uma banca de venda de fumo na feira da cidade, que acontece aos sábados. E essa atividade dele do fumo, naquele tempo, fumeiro era quem vendia fumo. Fumeiro era quem vendia. e ele plantava. Sim. Ele plantava o fumo. Então meu pai era agricultor também e plantava o fumo. Fumo e mandioca. Feijão, fava, milho, essa coisa toda. E eu participei muito na infância, indo deixar a comida, porque tinha que estudar. Sim. Aí terminava a aula, eu ia deixar a comida dele lá no sítio. 3 quilômetros a pé. E eu ia lá deixar e participava da agricultura. E mais do que isso, da atividade de agregação de valor, que era fazer o fumo de rolo. Sim. Né? Plantava, colhia as folhas do fumo, botava para secar, fazer o fumo. Então isso era uma atividade assim muito interessante ali, porque várias mulheres cortando tirando do talo que tem no meio da folha, para depois enrolar, e depois de enrolar fazia aquele rolo, enrolava num sarilho e ia fazer um processo, porque o fumo é marrom, ele não é preto, né? E aí papai fazia uma gosma, que chamava com açúcar, que é branco, mas fica preto, né? E todo dia a gente tinha aquele processo de passar de um sarilho para outro, o fumo, e passando o mel feito do açúcar preto para dar aquela cor preta e aquele cheiro, né? Então, aí ele ia vender esse fumo na feira também. E fazia feira de Santo Antônio, de Brejinho, e a feira da família ele ia fazer em Nova Cruz, e muitas vezes eu ia com ele, porque só depois eu entendi que, como ele tinha vindo de Araruna, na Paraíba, para Santo Antônio, ele encontrava muita gente da infância, da adolescência dele, em Nova Cruz, na feira de Nova Cruz, que também era a feira de algumas pessoas de Araruna. Tá? E a outra atividade era a farinhada. Né? A casa de farinha, a gente plantava mandioca e ia fazer a farinha também. Todo ano, desmanchar a farinha, fazer o beiju, né? Tirar a goma para fazer a tapioca. Então isso é de uma riqueza cultural muito grande. Com certeza. Porque foi aí nesses dois espaços, a farinhada e a hora de fazer o fumo, que ele me botava para ler cordel. Eu ficava lendo, eu menino, né? A maioria das pessoas que trabalhavam ali não sabia ler, então era a oportunidade de ler o Romance do Pavão Misterioso, Manassés e Marili entre a luta e o amor, Os 12 Pares de França, A Louca do Jardim. Então, essa coisa, o cordel tem muita força nesse momento, que enquanto está todo mundo ali trabalhando, você está fazendo uma atividade cultural. E isso ajuda muito a desasnar a leitura escorreita, né? Facilitar para você. Então seu pai gostava de cordel? Muito, ele gostava, ele até tentava fazer, mas ele não fazia. Ele ficava brincando com um poeta que era primo da minha mãe, e outros poetas que apareciam por lá, ele ficava brincando, pedindo mote, dizendo uma coisa e outra. Mas na verdade quem era poeta era meu tio, Teodomiro Crispim de Lima, tio Dãozinho, que era capitão da polícia da Paraíba, do Pernambuco. Ele foi quem primeiro veio para Santo Antônio, mas também foi o que foi embora para Pernambuco. E lá ele entrou na polícia e fez amizade com os poetas. Ele fazia cordel, era muito amigo de Manuel Chodu e dos poetas todos daquela época, né? Então eu tive essas influências. E aí o cinema da cidade,
a difusora, né? A Boca de Ferro, as músicas daquele tempo, né? Os filmes de faroeste, e aí a gente ia para a Pedra do Salto da Onça brincar de tirar ao alvo, brincar de bang-bang. Tô rendido, mãos ao alto, né? A meninada toda fazia isso. E aí foi quando criaram a biblioteca e eu me dediquei muito a ler na Biblioteca de Santo Antônio, até criar um jornalzinho. E aí já adolescente? Já adolescente. Aí criar um jornalzinho mimeografado, né? Coisas que depois até eu imaginava que outras gerações iam dar continuidade, mas não deram. Também comecei a fazer uma pesquisa com Nestor Marinho, ainda devo a ele, que é saudade já há muitos anos, e a mim principalmente eu devo um livro sobre o poeta Nestor Marinho, que foi um grande violeiro, que contraiu asma brônquica, e ele tinha uma fazenda até que também foi do meu avô um tempo, e Nestor acabou tudo que tinha com essa doença. Deixou a viola, acabou a fazenda, morreu na miséria total. E eu, rapazinho, ia lá com a máquina da datilografia, nem gravador eu tinha, ficava ele recitando e eu datilografando os poemas dele. Muita coisa maravilhosa. Que coisa então, minha infância e adolescência foi um pouco isso. Papai era político ali na cidade, mas aquela política da época da ditadura, né? Foi vereador 3 vezes e aí logo depois eu fui também. Com 19 anos eu fui vereador lá em Santo Antônio. Né? E aí esse ciclo de político eleito, né? Eu brinco, adoro o PT, não vou sair nunca mais. Antes de entrar no PT, eu nunca perdi uma eleição. Depois que entrei, eu nunca ganhei. E eu fui vereador, fui eleito em 1976. E quando assumi, quando chegou em 1980, o presidente era Figueiredo, o general Figueiredo, ele prorrogou os mandatos por mais 2 anos. Essa velha lambança de juntar todas as eleições, que são uma grande se fala babaquice. Isso há anos. E fizeram isso. Naquela época ele fez. E aí, muitos vereadores de oposição no Brasil todinho, do Oiapoque ao Chuí, dizendo que não aceitava. Só teve um no Brasil todinho que renunciou ao mandato por não aceitar a prorrogação dada pelo general Figueiredo. Esse um fui eu. Ninguém mais renunciou. Nossa. Aí como é que entrou Mossoró na sua vida? Como é que entrou depois as outras cidades? Serra do Bem mais para frente. Mas quando é que você saiu, Crispiniano, de Santo Antônio? Olha, em 1972, eu vim estudar no Colégio Agrícola de Jundiaí, que é na zona rural de Macaíba. Sim. Fazia pouco tempo que o colégio tinha passado para a Universidade Federal. É um colégio de ensino médio, mas é da UFRN. E eu fiz o técnico em agropecuária, normalmente chamado técnico agrícola, ou popularmente chamado de capa-gato. E eu me interessei pela agronomia, né? E ia muita gente de Jundiaí fazer agronomia em Mossoró. E eu fui nessa leva, passei no vestibular, e aí fui morar em Mossoró. Fiz agronomia, quando terminei, resolvi fazer direito. Aí casei lá por Mossoró e fiquei morando lá. Daí fui trabalhar em Serra do Mel, fiquei um tempo, depois saí, depois voltei, até que resolvi ir como colono. Isso. Foi um momento que tinha muito agrônomo desempregado. Nós conseguimos detectar a ESAM formando agrônomo todo ano e o sistema Emater. Crispa, deixa eu só fazer um parêntese. Nem todo mundo sabe o que foi o projeto do Serra do Mel, principalmente a nova geração. Pode explicar um pouquinho o que foi o projeto de Cortes Pereira?
quando a gente fala colonização, como foi? Explica só para quem não conhece o que foi Serra do Mel. Ou foi e é. Vamos entender o seguinte, o Cortez ele fez um projeto muito maior de desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte. Sim. Cortez, apesar de ter sido um governador da ditadura, ele era um homem de muita visão, economista, advogado, foi seminarista, quase chegou a ser padre. Então ele tinha uma formação humanista muito grande, mas era um homem liberal, ligado à direita, e foi escolhido governador biônico naquele tempo. E ele resolveu fazer um projeto de desenvolvimento muito grande no estado do Rio Grande do Norte. Ele tinha sido diretor do Banco do Nordeste, né? Eu acho que até esse cargo que hoje está Aldemir, diretor do planejamento. E lá no Banco do Nordeste, como na época da ditadura a luta pela reforma agrária incomodava muito ao regime, eles encarregaram Cortez de, como diretor do Banco do Nordeste, conhecer todos os exemplos de reforma agrária exemplos que deram certo. E ele visitou países comunistas, países sociais-democratas, países de extrema-direita, mas tiveram algum exemplo de reforma agrária que deu certo. E ele se baseou para fazer Serra do Mel depois em um sistema de Israel, que tem os famosos kibbutz, que foram muito falados agora no ataque do Hamas, né, há 2 anos atrás. Foi um kibbutz. Sim, exatamente. Mas tem também o moshav. O kibbutz, você pega uma fazenda e bota ali 500 famílias e tudo é coletivo, né? No moshav, cada um tem seu pedaço de terra e a agregação de valor, a industrialização, a mecanização e tudo fica através de cooperativas. Então, realmente, no Brasil não tinha como fazer o modelo kibbutz, não tem como. Né? Não tem mentalidade socialista, comunista, ainda mais dentro da ditadura. Aí ele fez esse modelo moshav, onde as áreas eram divididas, mas tem uma associação em cada vila, uma cooperativa, né? E ele implantou Serra do Mel. Agora, o interessante é que Cortez, ele pegou o mapa, né, o elefante, aí ele fez aqui em Alcaçuz, onde hoje é um presídio, ali por perto ele fez o projeto do Bicho da Seda, né? Isso. Aí, caminhando mais para o Siridó, ele fez o projeto, acho que de Itães, né, com tomate, hortaliça, tomate para fins industriais. Isso. Daí ele fez também em Pau dos Ferros, era o projeto dele. Aí na Chapada do Apodi, um grande projeto de fruticultura irrigada. Na Serra do Mel, o caju, que é fruticultura, apesar de caju não ser fruta, né? Na verdade a fruta é... A fruta é a castanha, que é ali que está a semente, né? O caju é um fruto falso, pseudo-fruto. Mas é fruticultura porque é castanha de caju. E aí, o caju não irrigado, se bem que existe também o caju irrigado, mas naquela época não se falava, né? E em Touros, o coco, aqui no Projeto Buqueirão. E no Sertão Central, ali na região de Lages, Angicos, Pedro Avilino, seria Algaroba, né? Que foi por onde a Algaroba entrou no Brasil em 1953. Né? Veio de um deserto do Peru e foi implantado ali. Pois bem, além disso, ele tinha um projeto na área industrial e a ideia dele era fazer 100 lojas para vender os produtos de todos esses projetos em várias grandes cidades, capitais e cidades médias do Brasil. Sim. E aí ele me disse que um dia mostrou isso para Nevaldo Rocha. Aí Nevaldo disse, se você não fizer, eu faço. E está aí a Guararapes, né?
a loja dele, que tem no Brasil inteiro. Né? Nossa. Riachuelo. Loja Riachuelo. Que é do Grupo Guararapes. Né? Pois ele fez para vender os produtos dele, não do Estado. A visão do capitalista. Pois bem, aí Serra do Mel é um projeto de 61.500 hectares, dá 2 vezes o tamanho da faixa de Gaza. Né? Toda aquela guerra é meia Serra do Mel. É mesmo, Cristiano? A proporção é essa? Aquilo tudo é meia Serra do Mel, aquela confusão todinha. Meu Deus. Trump, o mundo inteiro discutindo. Eu não sabia dessa proporção. Meia Serra do Mel. Meia. E o Estado de Israel todo, ele dá 21 mil quilômetros quadrados. É de Açu a Pau dos Ferros. Ele tem razão. Né? De Açu a Pau dos Ferros. É Israel inteiro. Precisa 2 vezes e meia Israel para dar o Rio Grande do Norte. Com a diferença que 11 mil quilômetros quadrados daquilo ali é deserto. Aí eu estou falando Açu, Apodi, você tem a terra mais fértil do mundo ali no Vale do Açu, na Chapada do Apodi, e lá na Tromba do Elefante, a região de Pau dos Ferros também tem muita coisa boa, de irrigação e tudo mais. Então, se você pensar que nós temos o Rio Açu, o Rio o Panema, o Angicos, né? O Rio Apodi Mossoró, que nós temos centenas de poços de 100 mil, 200 mil, 300 mil litros d'água por hora, né? E nós temos vales e a grande Chapada do Apodi, né? Israel não é nada diante do Rio Grande do Norte. A diferença é uma coisa chamada cultura. Teu pai foi quem mais me falou, mais do que Cortez, ele viveu lá. Passou 8 meses em Israel. Ele viveu lá também, né? Ele me contava muita coisa boa de lá, né? Começa que ele, me lembro que teu pai contava que chegou no aeroporto, acho que em Jerusalém, e falou com o taxista em hebraico. Aí o cara, mas o senhor está vindo da França? Eu falo francês. Aí ele disse, estou vindo da França, começou a falar em francês. Mas o senhor é de onde? O senhor é latino-americano, porque ele, pelo sotaque, né? Ele disse, sou. Então eu falo espanhol. Nossa. O taxista. Também fala espanhol. Aí ele disse, sou latino-americano, mas sou brasileiro. Ah, tudo bem, então vamos conversar em português. Nossa. O cara tinha morado aqui. Poliglota. O cara falava 8 línguas. Um taxista. Taxista poliglota. Então, cara, é um negócio assim. Você vê que essa riqueza cultural, ela faz a diferença. Sim. Ela faz a diferença. Sim. Hoje nós temos na Serra do Mel uma geração de agricultores, filhos dos colonos, analfabetos, semi-analfabetos, mas homens de muita capacidade de trabalho, mas os filhos já têm uma visão diferente. De mecanização, de beneficiamento da castanha. Que foi o segredo de Israel, tecnologia. O segredo de Israel, tecnologia. Foi o não tem milagre, tem tecnologia e capacidade de investimento. Também. Porque o mundo inteiro tem judeus ou influência de judeus com dinheiro para bancar aquilo ali. Né? É verdade. Eu digo que é um gato com pata de leão brigando todo dia, mas com muito dinheiro para investir. Ninguém faz aquilo ali. Mas a mesma coisa que se acontecer. O medo de Israel, se criar o Estado palestino, a solução histórica dos dois Estados, se criar aquele Estado, dentro de 2 ou 3 anos, eles são uma micropotência também. Isso. Até porque vão ter apoio de países. Apoio, já teria da China, da Rússia. Apoio e uma capacidade imensa do ponto de vista cultural. Né? Como Arafat dizia, nossa revolução não é uma Kalashnikov apenas. É um bisturi, é um livro, é um diploma. A nossa revolução é muito mais ampla. Exatamente. Né? Crispo, já tem comentários aqui, programa interativo é isso. E hoje está bem interativo. Simone Vicente, boa noite. Boa noite, Simone. Fica ligada aqui. Olha aqui, Carlos Lima, Carlinhos Bentivi. Sim. Lá de Mossoró, trabalhou comigo. Grande companheiro Crispiniano Neto, mossoroense do Salto da Onça. Cefas, pergunta para ele onde ele arrumou o nome do filho dele.
Ele tá falando de Telêmaco, eu acho. Ou dos três. Ou dos três, pode porque dizer. são na mesma linha. Isso, pode dizer. Ele vai responder. Ontem eu vi a entrevista que você fez com o Manuel Onofre, e você pergunta qual foi o primeiro livro que realmente influenciou ele. Eu diria que foi a Odisseia e a Ilíada, né? E meu filho é Telêmaco, o filho de Ulisses, o herói da Odisseia, né? Telêmaco Sandino. Então, um herói grego da ficção e um herói latino-americano. A minha filha era Penélope Domitila. Penélope, irmã de Helena de Troia, mãe de Telêmaco, esposa de Ulisses, ficou lá esperando. Tecendo e destecendo. Exatamente. Que é uma metáfora da vida da mulher, que durante o dia faz tudo, no outro dia tem que fazer tudo de novo, porque o trabalho doméstico acaba sendo assim mesmo, faz e desfaz. Penélope Domitila. Domitila Barrios de Chungara, uma líder sindical boliviana das Minas, do livro Se Me Deixam Falar. Né? E o mais novo é Ireno Romero. A Ireno é do meu pai, José Ireno, um nome até raro, né? José Ireno e Romero. Aí eu juntei num nome só. O autor da Odisseia. O Homero, né? Mas por que Romero e não Homero? Uma homenagem que eu fiz naquele momento da Revolução de El Salvador a Dom Oscar Romero, que agora é canonizado, né? Isso, tem um filme sobre a vida dele com Raul Júlia, ótimo filme. Eu sou exatamente, quer dizer, esse menino nasceu exatamente naquele momento que ele foi assassinado. Sim. Na hora que ele levantou a hóstia, alguma coisa assim, na missa ele foi fuzilado, né? E eu homenageei com o nome do meu filho. São lindos. Os três nomes são vem daí. Lindos. Respondido, Carlinhos, aí. Os três nomes são 6. Isso. Sua curiosidade aí. Adélia Costa, que é uma fã sua. Grande Adélia, não sei porque não está aqui. Oi, Crispiniano. Só pode ser uma gripe. Cheio de coraçõezinhos. É exatamente isso. Ela mandou um zap dizendo que está gripada. Valeu, Adélia. Beijão, Adélia que é... peraí, vou ver aqui agora. Tá bom. O de Adélia tá aqui. Antes, pela ordem aqui, Ricardo Lins. Boa noite, poeta. Olha aí. Boa noite. Ricardo Lins é da Serra do Mel? Tem um Ricardo Lins. Então, é da Serra do Mel, Ricardo? Bem, se for... e vamos falar mais de Serra do Mel. Gleide Lúcia Galvão, boa noite. Boa noite, Gleide Lúcia. Continua acompanhando aqui. Tá mesmo. Você tá mais perto. Desculpa. Eu voei aqui, desculpa. Aí tem outro de Adélia Costa, né? Que tá gripada lá na casa dela, no Itabaraty, Nova Parnamirim. O homem é culto, cheio de histórias vividas e as que não vivenciou, ele inventa. Tem isso, né, filha? Tem que ser assim, né? Ariane Fernandes, o doutor é homem inteligente demais. Valeu, vamos continuar sobre Serra do Mel? Serra do Mel. Como você parou lá? Como é que você virou naquele tempo, Crispa? Então só, assim, delineando mais o projeto, 61.450 hectares, 61.500, uma área, assim, da Vila Amazonas, onde eu moro, até a Vila Guanabara, dá 50 quilômetros. É um projeto bastante... As vilas são nomes de estados do Brasil. Estados, porque naquele momento tinha 22 vilas e o Brasil tinha 22 estados. Tanto que ainda tinha o estado da Guanabara. Exatamente. Poucos meses depois, o estado da Guanabara foi fundido com o estado do Rio de Janeiro. Mas continuou lá. Aí só tem um Mato Grosso, que não tinha na época. Roraima, Tocantins, não tinha ainda. Eram 22 estados. Primeiro Cortez botou o nome as letras do alfabeto. Vila A, Vila B, Vila C. Depois passou para o nome dos estados. Porque ele tinha um sonho de conseguir um poço com cada governador de cada estado. Não conseguiu com nenhum. Pois bem, aí a cultura básica lá é o cajueiro, né? Mas aí se planta também as culturas temporárias, feijão, o sorgo, que foi a grande cultura que eles plantaram muito enquanto era o governo que
administrava a serra, os colonos não aderiram muito ao sorgo. Mas o milho, porque a terra não é adequada, tem um teor de alumínio muito elevado, e isso prejudica a produção de milho. Mas o cajueiro, o feijão, a mandioca, que deveria ser muito mais. A melancia hoje é bastante forte na Serra do Mel. Da minha vila sai 300, 400 caminhões trucados de melancia no inverno. Não tem irrigação, nós temos um problema d'água, mas é a melancia de inverno. E tem uma criação de ovelha, uma boa criação de gado, dentro dos limites. Né? E a Serra desenvolveu, apesar de que a cooperativa, que eu até fui dirigente. Mas como é que você foi parar lá? Você morava em Mossoró? Como eu fui parar? Como é que surgiu isso? Porque na época era uma utopia. Não era algo sólido. Eu fui a uma visita como aluno. Sim. E, bom, passou um tempo. Quando eu terminei o curso de agronomia, eu fui trabalhar na igreja, a Diocese de Mossoró. Sim. Um programa chamado MEB, Movimento de Educação de Base, que tinha trabalhado muito com alfabetização de adultos. O método de Paulo Freire. Sim. Só que, nesse momento, já tinha mudado um pouco para trabalhar com a organização popular, mais a educação política do que a educação formal de alfabetização e etc. Eu até brincava quando o pessoal me perguntava, porque o governo ficava louco com as reuniões que a gente fazia lá com o povo, organizando os colonos para lutar pelo preço da castanha, para lutar pela indústria do caju, para lutar pelo empréstimo bancário, crédito, né? Agrícola e tal e tal. O pessoal dizia: o que é que você faz lá na Serra do Mel? Um agrônomo na igreja. Eu digo: a igreja diz que eu faço evangelização. E eu faço, que eu trabalho com o padre. Na época da teologia da libertação. Eu digo que faço conscientização. E o governo diz que eu faço subversão. Subversão. Cada um tem a sua leitura. Que bacana. A gente vai falar mais sobre Serra do Mel. Mas, Crispa, isso paralelamente, como é que era a sua poesia? Você já escrevia poesia, já tinha cordel lançado? Fala sobre esse paralelismo entre você como agrônomo, mas ao mesmo tempo como poeta. Pois o dia a dia, né, em Santo Antônio, na minha infância, na feira, era a cantoria do cordelista. A gente convivia muito com isso, né? Depois eu comecei ali a tentar fazer alguma coisa, mas não evoluiu muito não. Em Jundiaí, eu tinha um professor Ivo. Ele fez uns versos brincando comigo, me desafiando assim. E aí eu fui responder e comecei a tomar gosto. Aécio, que estudava comigo e fazia o movimento estudantil lá em Jundiaí, a gente fazia umas atividades culturais. Levou uma dupla de violeiro que hoje eu não lembro de jeito nenhum quem eram esses violeiros. E eu fiquei muito encantado com aquilo que eu tinha visto muito criança. Tinha visto Nestor Marinho cantando com Romano Elias da Paz. Romano Elias da Paz foi um dos grandes cantadores do Nordeste. Nestor também foi, mas teve esse problema que eu já falei, da doença, e ele ficou fora do páreo. Pois bem, aí eu gostei, comecei a ter curiosidade de novo. E comecei a me ligar, a fazer a pesquisa com Nestor Marinho, já velhinho, muito doente, 10 anos de asma, e eu copiando as poesias dele. Quando eu cheguei em Mossoró, então aí tinha um movimento muito forte dos cantadores, e eu me envolvi com esse povo. Programa na rádio todo dia, né? Programa de violeiro todo dia tinha na rádio em Mossoró, e eu comecei a me aproximar e comecei a desenvolver o interesse de fazer o uso da literatura de cordel na comunicação com o agricultor. Sim. Naquilo que Paulo Freire dizia, que ninguém chega na cabeça do agricultor sem passar pelo coração. Isso. Ou seja, cultura, se você quer
levar uma mensagem técnica, leva na linguagem dele. Isso. Leva dentro do universo vocabular e do universo cultural do agricultor. Então me aproximei muito. Daí nós criamos a Casa do Cantador, lá em Mossoró, uma associação de violeiros. Fizemos uma caravana circulando nas cidades ali do sertão, do oeste, porque tinha tido uma caravana pelo Brasil todo, andou 20 mil quilômetros com violeiros, e a gente fez uma ali no local, porque foi na época que tinha uma novela chamada Dancing Days. Sim. E aí, de repente, a gente constata que tinha cidadezinha ali do interior, ali próximo a Apodi, Caraúbas, Governador de Sé, Felipe Guerra, sei lá, aquelas cidades ali perto de Martins, Antônio Martins, o Marizal, que fazia 2, 3, 4 anos que não tinha uma cantoria de viola, mas tinha 1 ou 2 discotecas, devido à novela Dancing Days. Aí nós tivemos essa ideia e saímos ali, às vezes até ainda pegando o trem, ainda tinha o trem em Mossoró, Sim. ou Obrigado. de ônibus, 10, 12 violeiros, cantador de coco, recitador de cordel, e a gente chegava na cidade e pedia um espaço lá no mercado, que era não tinha teatro, ainda hoje não tem, né? O Rio Grande do Norte é uma das coisas que eu mais falava na Fundação Zé Augusto. É um absurdo. O Rio Grande do Norte tem 167 cidades, só 7 tem teatro. Pouquíssimo. Né? E alguns em funcionamento precário. Precaríssimo. Precaríssimo. Sem funcionamento alguns. Pois é. Aí, inclusive, quando a governadora Fátima recebeu aquele dinheiro do Fundeb e resolveu fazer os IERNs, os Institutos de Educação do Rio Grande do Norte, uma cópia do IF, mas sendo estadual, eu sugeri para ela, o Fábio está aqui, imagino que ele estava nessa reunião também, e ela cantou: governadora, a senhora vai fazer um auditório em cada IERN, né? 100, 120 poltronas. Então por que não gasta mais um pouquinho, já que tem o dinheiro, e em cada IERN desses faz um teatro. O auditório é um teatro, porque o auditório a senhora vai fazer. E ela se empolgou com a ideia. Eu me lembro que Getúlio mandou fazer, eu não sei agora na execução se está saindo, mas isso, e as escolas de tempo integral que ela ia construir, daria 20 novos teatros no estado do Rio Grande do Norte. Né? A gente já tinha feito as casas de cultura, que vinha da época de François. Eu ainda fiz, nas nossas gestões, ainda fizemos 7 das 15, mas ainda ficaram, acredito que 22 ou 23 que não foram feitas. Tem delas no alicerce, tem delas levantadas, tem delas que foi colocado até o emadeiramento e um promotor proibiu da gente concluir, né? Às vezes a gente vê o papel que o Ministério Público faz é muito importante, mas tem horas que faz umas coisas absurdas. Parar a construção das casas de cultura, absurdo mesmo. Num momento de muita dificuldade, a governadora Vilma conseguiu verba e o promotor não deixou fazer. Né? Então hoje o Estado podia ter no mínimo 45 casas de cultura. E cada casa de cultura tem um pequeno museu, tem um auditório, tem uma biblioteca, né? E tem uma área de exposição de pinturas. Que eles chamam uma pinacoteca, mas não é, uma galeria. Uma galeria. Uma galeria. Mas olha, se cada cidade do Rio Grande do Norte tivesse uma galeria, por pequena que fosse, um pequeno museu, né? E Vilma até se empolgou com isso, porque eu levei para ela o contato que eu tinha tido com o Luciano Coutinho, presidente do BNDES naquela época, para ele patrocinar umas casas de cultura. Ele disse: não, nós não podemos patrocinar, mas nós podemos financiar o Estado para fazer as que a governadora quiser.
E ela também empolgou-se com isso. Ah, vamos fazer 50. Mas também não deu liga, não deu tempo para fazer isso. Lembrei uma frase de papai, o padre Zé Luiz. O Rio Grande do Norte é ótimo em iniciativas e péssimo em terminativas. Terminativas. Ele chamava, acho que foi ele que criou também a expressão o Rio Grande do Norte é o piotário. É o pioneiro e otário. Começa e os outros tomam, né? Crispa, já que você... Zé Luiz, eu lembro muito de uma coisa. Pode falar. Você, por um tri, não foi filho de senador. Eu sei, Né? eu sei dessa história. Você sabe dessa história, né? Eu sei dessa que história. Ninguém conta. Meu Aloysio Alves, desesperado para arranjar um candidato a senador para enfrentar Djalma Marinho, que tinha que ser um homem de cultura, porque Djalma era um homem de cultura. Avô de Rogério Marinho, diferente do Neto, era um homem de muita cultura, né? E o padre Zé Luiz era o cara ideal. O Zé Luiz era o cara ideal para isso, para ir para o debate com o Djalma, né? Aí a Luiz corre atrás, aí Zé Luiz não era afiliado, não estava afiliado no partido, não dava mais tempo. E tinha coisa pior, ele tinha morado em São Paulo, foi onde eu nasci por acaso. Sim. O título de eleitor dele era de São Paulo. Aí Estava todo errado, não era filiado. Era para não ser. Aí acabou virando a Agenor Maria. Aí vai atrás da Agenor Maria, que está vendendo rapadura no meio da feira, e a Agenor vira candidata a senador, né? E com aquele discurso povão, o algodão, a rapadura, isso, aquilo outro, Siridó, e ganhou. Virou senador. Virou senador. Nossa, eu fosse somar as histórias aqui... Você tem mais pergunta? perguntas aí, né? Nossa, e vai vir mais aqui. Tem mais. Calma que tem mais. Nossa, Ana Lúcia, boa noite. Estou em governador de Zé Rosado. Valeu, Ana Lúcia. Fique aí de governador de Zé Rosado, já foi citada. Sim. Assistindo. Cláudio Wagner, da SPVA. Show de entrevista. Que bacana, Cláudio. Continua ligado. Se tiver aqui no centro, vem pra cá. Carmo Lula Silva. Acho que é do Carmo, né? É do Carmo, é você? Maria do Carmo? Acho que é do Carmo. Mulher dos livros. Isso, da Secretaria de Educação. É. É do Carmo. Mandou um monte de estrelinhas. Valeu, do Carmo. Maravilha. Muita estrelinha pra você também. Geraldinho Carvalho, direto de Brasília. Oh, que maravilha. Boa tarde. Um ótimo final de quinta-feira assistindo daqui do Planalto Central esse bate-papo maravilhoso. Um abraço para os dois queridos. Valeu, Geraldinho. Beijão pra você. Figuraço. Mayra Cosmo, que tá aqui, presente. Morou aqui em frente, né, Geraldinho? Morou aqui nessa rua. Ele contou aqui, ele morava no convento. É. Ele contou as histórias dele no convento. Isso. Mayra Cosmo, o cordel Assédio Moral de 2008 está bem atual hoje, né? Nos tempos que vivemos. Acho que é uma pergunta, né? Se o cordel sobre assédio moral está em alta hoje. É uma das minhas grandes alegrias que convive com uma das minhas grandes decepções. A maioria das obras que eu fiz há 10, 20, 30, 40 anos estão atuais. Isso bom e é grave. ruim, Mas é horrível. É bom isso. saber que se depois de 40 anos uma coisa está atual, ela pode se eternizar. né? Mas em compensação quer dizer que o problema continua. Se eu fiz a coisa diante de uma situação que nos frustrava, nos revoltava, nos indignava, é muito triste que esteja ainda atual. E o pior, a gente vê as coisas voltando, né? Porque... Algumas realmente. Pô, cara, esse discurso da volta da ditadura, esse discurso do comunismo ali na esquina, entendeu? Esse discurso, a gente vê o que está se repetindo, a gente falou aqui em Israel, né, que o judeu hoje faz 40 e tantos anos que eu fiz um poema para um evento no Teatro Alberto Maranhão, em homenagem, em solidariedade aos palestinos, quando Israel invadiu o Líbano, Beirute. Né? E tinha dois versos lá numa estrofe, que eu dizia: o judeu hoje faz ao palestino o que a ele foi feito no nazismo. Né? E aí? E é isso, e tá atualíssimo. Tá aí. Tá até de bem novo, pior. né? Muito pior. Bem pior.
Nossa, e haja comentário. Não que seja pior do que o que foi feito aos judeus. Não, é. Mas assim, o que eu acho que é pior, Cefas, Sim. né, para que as pessoas não digam, você está achando que tem alguma coisa pior do que o que Hitler fez aos judeus? Não é isso. O que é pior é a gente saber que tem potências, né, Estados Unidos, país da democracia, país, aí a França veio recuar agora, depois de 2 anos, depois de 70 mil mortos, né, a Inglaterra, a Alemanha, né, todo mundo calado. Lula, quando disse que aquilo ali era um genocídio, ele foi execrado. A mídia caiu em cima. O pau cantou, né? Foi. E tá aí a prova de que é verdade. Que é verdade. E haja comentário. Carlos Sim. Lima, o Carlinhos BTV. Sim. O poço perfurado lá de Serra do Mel teve quase 3 mil metros de profundidade. Eu acho que foi na Vila São Paulo. É isso mesmo? Não, inclusive eu recebi hoje de Geraldão, o Geraldo Pinto, que é geólogo, né? Uma palestra que ele deu sobre águas subterrâneas lá naquela região. Lá na Serra do Mel tem alguns poços dando água, mas ainda não chegou na coisa certa. Tem 12 que a Petrobras perfurou para tirar petróleo e não deu petróleo, deu água. E aí o que acontece, cara? Isso é doloroso. Eles gastam uma carreta carregada de cimento para fazer um tampão num poço para não dar água. Porque eu acho que imediatamente deveria ser obrigatório passar para o Ministério que cuida de recursos hídricos, passar para o governo do estado e fazer. Mas tem um problema, esses poços profundos, a energia é muito cara. Bota energia solar. Tá aí. O primeiro poço de petróleo do Rio Grande do Norte, lá no Hotel Termas, há mais de 10 anos, 12 anos talvez, eu fui lá com o Zé Eduardo Dutra, que já faleceu, era presidente da Petrobras, foi botar energia solar num poço de petróleo, lá no poço d'água, lá no Hotel Termas, que era para petróleo, deu água, né? Ou melhor, era para água, aí apareceu o petróleo, eles isolaram. Sim. E aí deu aquelas piscinas térmicas. Exatamente. Beleza. Mas tem um poço, na Serra do Mel tem 12 poços tamponados. Desses que gasta uma carreta de cimento para tamponar, para o povo não ter água, né? Mas lá tem, na Baixa do Urubu, vizinho à Serra do Mel, já no município de Porto do Mangue, onde hoje eu trabalho, mas bem pertinho de onde eu moro, tem um poço com capacidade para 250 mil litros d'água por hora. Nossa. Esse poço tem um apelido de Poço do Lula, porque Lula disse que ia completar o poço e mandou completar. E o poço foi feito, foi completado. Agora, o que acontece? Quando ele ia receber a Maísa, em novembro de 2003, primeiro ano de governo, quando ele ia receber a Maísa, ia parar lá e inaugurar. Mas aí Lula disse, a água, eu vou entrar na casa de um assentado, que lá é rodeado de assentamentos, e vou ligar a torneira e a água sai, vou ligar o chuveiro e a água sai. Não, eu disse, então eu não vou inaugurar. Mas o poço foi feito. O problema é que depois deixaram fechar, porque a energia era muito cara. E eu estou esperando a oportunidade de conversar com eles. Lula, manda botar energia solar e manda liberar a água daquele poço. Não tem cabimento. Um poço com 250 mil litros de água por hora. Está lá tamponado, que esse poço foram os geólogos da Petrobras que procuraram Lula na casa dele, em São Bernardo, quando ele era candidato em 2002, naquela campanha, a primeira que ele ganhou, campanha com Serra. Entendeu? E esse poço voltou a não funcionar. Está lá parado, eu estive lá um dia desse, cheio de mato. Tem uma caixa d'água de 1 milhão de litros. 1 milhão de litros parada, vai rachar. Né? Isso é o desperdício do dinheiro público e a falta de compromisso com o povo. Gente que está dentro do governo de Lula, Lula quer e o cara não faz. Aí é complicado. Mas torcer. E haja comentário aqui. Carlinhos Lima, Carlinhos BTV. Aí ele continua aqui, Carlinhos continua. Eu tenho um livro de Crispiniano Neto em cordel sobre Lula.
Vamos falar já sobre isso. Cláudio Wagner, de novo. Eita, que com castanha tomei um licor de caju na Cop Caju em Serra do Mel em 2010. A lembrança de Cláudio Wagner, né? Cop Caju é... Cooper Caju, é uma a cooperativa. Ah, sim, É que reabriu agora. Eu fui gerente, Sim. saí, mantiveram por um tempo, depois ela fechou, mas agora reabriu. E há poucos dias a gente conseguiu uma doação de computadores, móveis, para retomar, porque hoje a Serra do Mel tem uma coisa impressionante. Aquele modelo de fábrica de beneficiamento de castanha, o modelo da fábrica fordista, da linha de produção, que você tinha 200, 300, 400 pessoas cortando castanha, isso aí nós desmanchamos na Serra do Mel. Tá. Não existe mais isso. Na Serra não. Tá, na Serra não. Nós fizemos o que o japonês faz, que chama o toyotismo. Você pegar a cadeia produtiva todinha e botar num controle só. Então o cara produz a castanha, o pé de caju, produz a castanha, aí ele corta a castanha, faz a despeliculagem, que é tirar aquela coberturazinha que tem na amêndoa, torrar a castanha e vender, beneficiar, inclusive agregar alguma coisa, né? Então esse processo é hoje totalmente do domínio do colono, do começo até o final. E quem está nisso, tem umas 150 fábricas de fundo de quintal, mas umas já são de porte acima do fundo de quintal, né? Já é uma fabriquetazinha legal. Mas tem umas 150, 160, eu acho que tem umas 50, 60 funcionando. E quem tem isso está vivendo muito bem. Está vivendo muito bem. Porque o cara não vende a castanha in natura. Ele beneficia a castanha para vender a amêndoa. Isso. Né? E isso dá uma renda, uma agregação de valor infinitamente melhor para a família. Exatamente. Né? E já emprega a família mesmo ali. E, enfim, o ideal seria que todo mundo na Serra conseguisse fazer isso e a gente tivesse a cooperativa como nos Molchaves de Israel, que era o sonho de Cortez, né, para vender a castanha na Alemanha, na Suíça, na Áustria, na França, né, vender a um preço, enfim, em euro. Um valor agregado, vender Com ela valor já agregado. totalmente industrializada. Vender em euro. Em euro. Vender em euro. Seria o ideal. É. Aí, Cláudio, valeu o seu comentário sobre a Cop Caju. Thales Augusto Oliveira, Crispiniano é um dos caras mais inteligentes que conheci até hoje. Boa noite e ótimo programa, Cefas. Valeu, Thales. Continua acompanhando aqui. Obrigado. E haja comentário. Ariane Fernandes, o doutor tem uma memória impressionante. Valeu. Fernando Albuquerque, que é o esposo e empresário da Deusa do Forró. Um abraço para você, Crispiniano. Valeu, Fernando. Continua acompanhando. E muito sucesso para Deus. Isso, vai ter surpresa, vai ter entrevista do Conversa Botequim com Deusa do Forró. Muito boa. Muito em breve. Carmo, aqui tá Carlos Lula Silva, mas é do Carmo, que eu sei. Meu livro preferido, As Correntes da Liberdade. É seu? Esse livro? Não. Eu tenho Cantando a Libertação, que é meu e do meu irmão, Sim. e que tem uma corrente na capa. Não sei se, Então acho que se ele fez essa... Acho que ela quis dizer isso. Essa Deve relação. ser isso, continua É acompanhando uma aqui. corrente dando das algemas quebrando, a corrente se quebrando. Acho que ela quis Cantando dizer, a Libertação. Cantando a Libertação. É meu e do meu irmão Zé Luiz. Que bacana. E José Ivan Pinheiro, boa noite. Grande, Aí. Ivan. Aqui é cordelista também, né? Grande. Filiado ao PCdoB. Isso. Isso. A gente já está quase com 1 hora, mas tem mais assunto ainda. Vamos conversar mais. Vamos chegar à Fundação Zé Augusto, né? Né? Tão perto e tão longe. Tão né? perto e tão longe. A gente não chegou até agora. Você conseguiu ser diretor da Fundação Zé Augusto nas gestões Vilma de Faria, que foi a primeira, Foi. né? Até colaborei com uma publicação da Fundação, Foi. Circulador. Também já na gestão Iberê, Iberê, Robinson Robson. e Nádia Fátima E Nádia Bezerra, do PT, partido da qual você... Como é que foi aquela primeira experiência e como é que foi a sucessão? O que é que foi de diferente em uma e outra? Inclusive uma delas foi com o Fábio.
Fábio Lima, Duas. que estava aqui, duas. A de Vilma e a de Fátima E a de também. Fátima. Fábio, Fábio só não esteve comigo na de Robson. A de Robson, exatamente. Como é que foi? Como é que começou isso? Como é que foi aquela primeira gestão? E qual é a avaliação que você faz dessas gestões todas, Crispa? Olha, a Fundação Zé Augusto, quando eu cheguei na gestão de Vilma, a Fundação tinha passado por uma coisa muito traumática, que era o fulê adulto, um escândalo. E todo mundo que vinha me entrevistar era quase um CD gravado, né? E o fulê adulto. Então, eu digo, pô, tem uma coisa que a minha obrigação é ver se ao final da gestão as pessoas não perguntam mais pelo fulê adulto. E realmente nós conseguimos. Final, um ano de gestão, ninguém falava mais. Conseguimos fazer muita coisa, mas grave problema. O grande problema da Fundação Zé Augusto aconteceu muito antes, quando a Fundação vivia de ações da Petrobras. O governo de Aloysio Alves criou a Fundação, botou Hélio Galvão, pai de Dácio, para ser o presidente. E ele comprou umas ações da Petrobras e capitalizou a fundação. E essas ações rendiam muito. A Petrobras cresceu muito nesse período, rendia muito. Quando veio o governo Lavoisier, estava na moda privatizar tudo. Então não privatiza a fundação, mas vende as ações. Resultado, a fundação ficou de pira na mão. Entendeu? Ficou de pires na mão. Então, assim, o orçamento da fundação sempre foi muito minúsculo, né? E nós tinha uns dos escândalos da fundação antes do fulê adulto, era os chamados trens da alegria, que não era só da fundação. Era do Estado todo. Mas a fundação ficou muito estigmatizada. A fundação ficou estigmatizada. Cabide de emprego, né? Cabide de emprego. E você sabe que até hoje, nenhum governo, nem Vilma, nem Fátima, nem Robson, nem ninguém, conseguiu dar conta desse Estado voltar para o limite prudencial. O que você pode gastar com pessoal e a partir dali não pode mais. Há poucos dias eu vi, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que hoje o Estado gasta 75% com o pessoal. É impossível administrar desse jeito. Você não tem como investir em obra, em infraestrutura. Mas a Fundação Zé Augusto é 93. Se a fundação fosse isolada, ela não podia existir. O Estado já está fora de todo limite, né? E você vê que precisaria melhorar muito a situação do servidor. Eu fiz o plano de cargos e salários, que foi a nossa grande ação no governo Vilma, Iberê, que terminou com o Iberê assinando, o plano de cargos e salários. Senão, a Fundação Zé Augusto teria, né, pouco tempo depois do fim do governo Iberê, 4, 5 anos, a Fundação estaria com 94% a 95% dos funcionários ganhando salário mínimo. Nossa. Porque tinha 48% quando eu cheguei, 48% ganhava o salário mínimo. O salário mínimo ia aumentando. E o funcionário não tinha reajuste. Quando eu consegui fazer o plano de cargos, 68% ganhava o salário mínimo. 68%. Aí tinha um bônus, mas o bônus não ia para a aposentadoria. Mas tem um plantão da Cidade da Criança, o plantão do teatro, mas isso não vai para a aposentadoria. Era um arremedo ali. Então, nós fizemos, acredito, falava-se, o melhor plano de cargos e salário do Brasil, na época. Só que, quando eu voltei agora, já estava precisando uma série de ajustes. Que a gente mandou fazer um estudo, mas não deu tempo de implantar, porque o governo Fátima estava na situação que estava e ainda hoje está, né?
do ponto de vista financeiro, um governo sem muita capacidade de investimento, ou quase nenhuma, porque, além da dificuldade das dívidas, Fátima pegou 4 bilhões e 300 milhões de dívida e uma previdência completamente desestruturada. Isso é uma coisa que pouca gente presta atenção. O que ocorre? Você tinha 17 milhões por mês de previdência patronal que o Estado deveria depositar no IPR. Sim. E não depositava. Não depositava. Porque não tinha o dinheiro. Aí tinha um fundo previdenciário de 1 bilhão 240 milhões. Rosalba torrou 240 pagando folha para não atrasar e Robson gastou 1 bilhão. Esse 1 bilhão, ele rendia por mês 15 milhões na aplicação no mercado financeiro. Isso. 15 milhões. Se fosse 1 bilhão 240, 17, com mais 17, que não entrava do patronal. 34 milhões por mês, a Previdência deixou de ganhar. Quando o Fátima entrou, tinha que botar 180 milhões todo mês. O Estado quebrado. E esse buraco que ficou na Previdência, se fosse contabilizar, ele dava 5 bi, além dos 4.300. Sabe qual é o resultado disso? É que Fundação Zé Augusto tem 600 funcionários. E hoje deve ter uns 100, no máximo, que não estão aposentados. 100, 100 e pouquinho que não estão aposentados. Mas todos os 400 e tantos a 500 estão na folha da fundação. Como aposentados já. Sim. Como previdenciários. Sim, mas não está na... Por que não está no IPERN? Porque o Estado não pagou o IPERN, o percentual daquele servidor na época. E tirou o dinheiro, o percentual do servidor, mas não deu para o IPERN. Porque tinha que tirar o do servidor e dar o do patrão, que era o Estado. E não dava nenhum dos dois ao IPERN. Resultado, hoje você tem alguns milhares de funcionários da educação que estão na folha da educação. Tem 500, 400 e tantos da fundação que estão na folha da fundação. Aí você quer fazer concurso para renovar os quadros? Não tem como. Não tem como. Como é que você vai fazer isso? Não tem como, porque a vaga na folha, ela está ocupada. Ela não está ocupada no teatro, ela não está ocupada na cidade da criança, não está ocupada no forte, na biblioteca, na pinacoteca, mas na folha está. Na folha está. Isso é a tragédia da gestão cultural do estado do Rio Grande do Norte. Entendeu? Explicação didática. E que pouca gente sabe. Eu nunca tinha ligado esses pontos. Eu sabia disso como informações muito separadas. Esporádicas. Agora você ligou. Cris, a gente está indo para a reta final, mas queria falar sobre os livros. Vamos falar, você tem um livro preferido? E eu queria que você falasse de Lula. Um monte de pessoas me perguntou hoje. Ele vai falar sobre o livro, sobre o Cordel de Lula, que ele fez sucesso demais. Fala sobre ele e fala sobre sua produção literária. Pronto, eu tenho 21 livros publicados. Sim. Né? Claro, o que vendeu mais, bom, tenho minhas dúvidas se foi o de Lula ou de Luiz Gonzaga. Tem o de Luiz Gonzaga também. Luiz Gonzaga, o Nordeste nas canções de Luiz Gonzaga, que é um conjunto de pessoas, somos 4 autores, mas o livro, a maior parte dos textos é de minha autoria. E a última vez que eu falei com a editora tinha vendido 120 mil. De Lula por aí também. Mas o fato é que está esgotado, é Lula na literatura de cordel. Que é um livro de 518 páginas. Eu tenho. E eu estou concluindo o Lula na literatura de cordel 2. Esse está praticamente pronto. Então... Dentro de uma semana ou duas, depois que eu tiver uma conversa com o Lula, dá para arrumar e ver a editora publicar. Não, porque assim, tem que pelo menos dar o destaque, né? Já que eu não estou visando ganhar dinheiro nisso, nem nada, então pelo menos ter alguma repercussão. Claro. Até porque é a valorização da literatura de cordel. Isso. E tem um efeito também
que Lula entende. Os marqueteiros dele nem sempre entendem. Espero que Sidônio, como nordestino, entenda. Né? A importância da literatura de cordel como marketing. Sim. Na campanha de Fernando Bezerra, a gente fez 120 mil folhetos de cordel sobre Fernando Bezerra. Tudo que ele fez como senador, como ministro e papapá. E aí, eu rodei esse estado todinho com Rui Pereira fazendo a campanha. Eu vi um folheto de Fernando Bezerra no chão. O cara jogou no chão. Ninguém joga no chão. Pega o folheto e leva para casa. Claro. Lê, repassa. E esse cara que jogou o folheto de Fernando Bezerra no chão foi lá no Vucu Vucu, em Mossoró. Né? Aquele mercado popular que tem lá. E por que o cara jogou? Eu fiquei curioso, porque eu não tinha visto em nenhum lugar do estado. Meu amigo, o que houve? Que você está com raiva de Fernando Bezerra? Eu disse, não é por causa de Fernando Bezerra, não. Não tenho nada contra ele, não. Eu digo, o que é? Eu estou com raiva de Lula. Eu digo, mas por quê? Aí ele disse, porque ele mandou a Polícia Federal tomar os CDs pirata que a gente vende aqui no Vucu. Meu Deus do céu, que é isso? Eu digo, Lula não sabe nem disso, meu amigo. Mas enfim, você vê. Ele faz a ligação, né? Mas o fato é que não é uma mídia que funciona. Não, sim. Então, Lula, ele tem dezenas de marqueteiros que ele nunca viu, que o cara nunca viu Lula. Tanto que eu digo que se eu fizer agora esse livro, essa segunda edição, deve ter uns 50 autores, de 100 e tantos folhetos. Eu vou ver se eu consigo que no lançamento essas pessoas, esses autores possam ir para receber um livro da mão de Lula, um autógrafo de Lula. Entendeu? O cara é autor, mas Lula que vai autografar, porque ele quer o autógrafo de Lula. Claro. Entendeu? Então, assim, aí esse livro de Luiz Gonzaga é um livro muito interessante, porque eu fiz um apanhado das músicas de Luiz Gonzaga, das palavras que Luiz Gonzaga usa, da temática. Tem até um capítulo do livro que é Luiz Gonzaga, a Enciclopédia do Nordeste. Não tem um assunto importante no Nordeste que Luiz Gonzaga não tocou na obra dele. Acho que o menos falado por ele e por todos os autores, os compositores nordestinos, é o São Pedro. De tanto se fala em São João, não se fala em São Pedro. Quase nada. Nossa, pois tem razão. Impressionante. Eu fiquei assim, olha, mas por que não fala? Quase ninguém fala em São Pedro. Pois bem, aí tem vários outros, né? Eu tenho um livro sobre a dengue, que foi muito adotado nas escolas por um motivo. Porque ele trabalha multidisciplinaridade. Então eu fiz a dengue na história, a dengue na geografia, a dengue no português, a dengue no meio ambiente, na cidadania, entendeu? Aí isso facilitou o trabalho dos professores nas escolas, né? Aí tem um livro infantil, tem um livro biográfico, como a história de Joaquim Nabuco, que foi adotado em todas as escolas da cidade dele, lá em Pernambuco, a vizinha Recife ali, onde está o Engenho Maçangana. Jabotão? Não, vizinho, a Jabotão dos Guarapes. Me deu um branco agora. Deu um branco, mas eu lembro. Cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho. Porque Cabo de Santo Agostinho queria falar de Joaquim Nabuco, porque Joaquim Nabuco nasceu em Recife. Mas ele criança, o pai dele foi ser senador no Império, e ele ficou com uma madrinha no Engenho Maçangana, né? E eu fiz, e aí como é que você faz um livro atual sobre Joaquim Nabuco? Então você fala de Joaquim Nabuco e fala do que ele falava na realidade atual, né? E esse livro foi pelo menos uns 25 mil livros adotados em toda criança de Cabo de Santo Agostinho. Naquele tempo teve um livro sobre que maravilha. sobre Joaquim Nabuco, né?
Cristiano, várias pessoas no Facebook, na divulgação no Instagram, me falaram assim, Crispiniano é ótimo contador de histórias, ele tem muitas histórias. E livro de causos ou de memórias, está nos seus planos? Sim, sim. No livro de Luiz Campos que eu fiz 2 livros sobre o poeta Luiz Campos, que era muito amigo do teu pai, meu amigo. Um foi Viajando pelos Campos de Luiz e o outro foi Pois Ria com Luiz Campos, né? E eu conto as histórias de Luiz Campos que não são em versos. Tem muita história maravilhosa dele e eu estou juntando isso de todos os cantadores. Tem muito cantador, normalmente na conversa eles são muito bons e tem muita anedota, né? Essa história que Cleverson Viana dizia, olha, distinga anedota de piada. Piada é aquela que você não sabe de onde veio, quem fez, como foi, como não foi. Ela é impessoal e atemporal. Né? A anedota não. Cefas Carvalho, tal dia, o Padre Zé Luiz. Isso, naquele dia lá em Pendência, ou lá em Campestre. Aí essa é a anedota. É a anedota. Então eu estou juntando agora, 1000 estrofes de cantadores, 1000 estrofes antológicas. É até estranho você falar de 1000 coisas, 1000 obras antológicas. Né? A antológica é pouquinho, né? É o que há de melhor. Mas é que as cantorias, Cefas, é uma coisa tão gigantesca, esse universo. Quando a gente estava lutando pelo reconhecimento da profissão de poeta popular, cordelista, violeiro, coquista, etc., a gente descobriu que tinha mais ou menos 8.000 poetas no Nordeste. Vamos que tenha 1.000 profissionais. Tem mais. 1.000 profissionais. São 500 duplas. Se você imaginar que toda semana esses caras fazem 2, 3 cantorias, então são 1.000 a 1.500 cantorias por semana. 5, 6 mil por mês. No ano. Entendeu? Vai dar 60 mil cantorias em 60 anos, em 100 anos. E quantos versos, quantas estrofes se faz numa cantoria? Porque o cara gasta, em média, 15 segundos. 15 segundos para fazer uma cestilha. Saudade é um parafuso que dentro da rosca cai, que tem que entrar torcendo porque batendo não vai, e depois que enferruja dentro, nem distorcendo não sai. 15 segundos. Onésimo Maia, Ouro Branco fazia em 10. Cantava mais rápido. Né? Então, você imagina uma glosa, que são 10 linhas, essa que eu falei é a cestilha, são 6 linhas. A glosa, ela vai levar em torno de 20 segundos. Aí quando essa glosa é de 10 sílabas e não de 7, como essa que eu falei, você vai ter 25 segundos. Então, num minuto, você tem 500 duplas de violeiros fazendo por minuto 2.000 estrofes. Então, ao longo de 100 anos, né, que eu tenho estrofe de 100 anos atrás, estrofe de 100 anos, de 80 anos, tem muitas. Olha, por exemplo, essa que eu falei, a 10ª, né? O cara deu um mote para um poeta chamado Bentivi Neto, poeta paraibano que morava no Ceará. Deu um mote para ele, a terra caiu no chão. A história, você vai, Crispiniano é bom de contar causa. Vamos lá. Qual é o causa? Estava na cantoria, Bentivi, um homem de pouca escolaridade, os cantadores, na maioria, tem muitos formados hoje, mas a maioria lê muito, mesmo tendo pouca escolaridade. E Bentivi estava lá fazendo sucesso. E chegou um filho de um fazendeiro ali, palitosado, de anel no dedo. Oh, eu sou formado, sou aqui, fazendeiro. Ninguém olha para mim, esse matuto velho besta, com essa viola, todo mundo aplaudindo, né? Eu vou entupir esse cara agora. Pô, obrigado, Águia. Vai entupir? Como? Só, cantador, o mote. O mote é A Terra Caiu no Chão.
Normalmente o mote são 2 linhas. 2 linhas. Para você fazer 10. Isso. Mas também se usa o mote de uma linha só. A terra caiu no chão. Aí Bentivi Neto bateu na viola e disse: eu plantei um pé de uva dentro de uma panela, em cima de uma janela na casa de uma viúva. Um dia veio uma chuva com relâmpago e trovão, veio um vento furacão que arrebentou a janela, esbagaçou a panela e a terra caiu no chão. Muito. Aí merece. Então, aí... Essa é ótima. Então esses caras são fantásticos. Fantástico. Anistaldo Lins, cantando na Rádio Caturité de Campina Grande. E chegou um tenente com a esposa. A esposa era poetisa. E o tenente não deixava ela ir só assistir cantador, ia com ela, machão, né? E aí ela chegou, sentou ali, ficou observando os cantadores, aplaudindo. E o outro cantador disse, a esposa do tenente se parece uma rainha. Aí Anistaldo disse, ela é dele e também minha, e isso ninguém me nega. Aí o tenente levantou-se para brigar, né? O cara do microfone, o tenente levantou-se para brigar. Aí ele disse, é dele por ser esposa e é minha por ser colega. Vá se sentar, seu tenente, senão a gente se pega. É dele por ser esposa, é minha por ser colega. A mulher não era poeta? Então, Que maravilha, o mesmo Bentivi estava cantando e chegou uma fazendeira formada, diferente daquele primeiro, e uma mulher que gostava de ajudar os cantadores, gente boa. Aí ele disse, chegou Dona Severina, que é grande amiga nossa, é fazendeira, é formada, paga aos poetas da roça e possui 4 qualidades, alta, baixa, fina e grossa. Aí o outro cantador disse, alta, baixa, fina e grossa. Ela mesmo não combina. Vou fazer-lhe uma pergunta, se não souber, se incrimina. Como é que ela pode ser alta, baixa, grossa e fina? Ele disse alta, baixa, grossa e fina. Isso é mais do que verdade. Ela é baixa no orgulho, alta na capacidade, muito grossa no dinheiro e fina na qualidade. A do parafuso. Sim, Mara gostou. Isso é o poeta Antônio Pereira. Olha, essa estrofe, ela deve ter, no mínimo, 80, 85 anos. Esse cara é da década de 40. Nossa. Antônio Pereira, lá de São José do Egito, daquela região do Pajeú. Né? Saudade é um parafuso que dentro da rosca cai. Que tem que entrar torcendo, porque batendo não vai. E depois que enferruja dentro, nem distorcendo não sai. Nossa. Severino Ferreira, aqui de Touros, grande cantador. Severino cantando, e o cara deu um mote para ele, no coração da criança não pode existir rancor. E aí ele fez, Agora. disse, avistei um pequenino subindo de déu em déu, e quando ele chegou no céu, foi falar com Deus divino. Disseram, pese o menino que também é pecador. Jesus disse, não senhor, pode quebrar a balança. No coração da criança não pode existir rancor. Nossa. Esse é lindo. É uma coisa, né, descomunal, assim, um negócio que você não... E mote glosa fecenino, você gosta? Gosto. Gosta? Gosto muito e, inclusive, tenho uma pesquisa, pretendo lançar um livro um dia, uns e outros feceninos. Nossa. Porque é famosíssimo o livro do grande Oswaldo Lamartine, uns feceninos. Uns feceninos. Né? Como além das dele, eu tenho centenas já acumuladas de vários cantadores, eu pretendo fazer uns e outros feceninos. E aí, já que você falou, vou recitar um que é fecenino, mas não tem imoralidade. Olha aí, vamos ouvir o que é. Pelo menos palavras Sim. imorais. Não tem. Não, vamos lá. O cara estava cantando que tinha uma família no Ceará, que é a família Rola. Sim. Uma grande família, Que foi rica. o que
o Geraldo Roloff era Sócio de Zé da Bispo de Maísa. Sá na Maísa. É. Isso. Que tem até uma história conhecida lá que ele recebeu uma comissão da Coreia Sim. que tinha o Ming Ku. Não foi o encontro de cu e rola na Maísa? Teve essa história. Eu não conhecia Teve essa eu história em quero Mossoró. saber direitinho. Pois bem, aí Catolé do Rocha, família Rocha. É. E na Paraíba, no Ceará, no Pernambuco, a família Garra. Garra. E alguém de Fortaleza vai, da família Rola, casa com alguém da família Rocha em Catolé, que vai embora para Recife. E lá, uma filha, um filho desse casal, casa com alguém da família Garra. E esse casal tem uma menina, gera uma menina linda, uma moça deslumbrante, 13 anos de idade, mulherão, já com 1,75 m, belíssimo. E o pai, louco por cantoria, vai com a moça para a cantoria. Chega lá, não faz todo tempo não, porque já foi uma nota de R$100. Ele pega uma nota de R$100 e diz para a filha, minha filha, vá botar ali na bandeja dos cantadores. E ela vai, né? Aquela moça linda, deslumbrante, né? Chega lá e bota R$100 na bandeja. Aí o cantador diz, essa moça é tão bonita, eu agradeço a essa moça bonita. Aí o colega, que agora me falha o nome, mas eu tenho o nome dele, diz, essa moça é tão bonita quanto a flor que desabrocha. Os seus olhos têm o brilho que tem na luz de uma tocha. E ela une 3 famílias, a Garra, a Rola e a Rocha. Você vê que Sabia que... não tem moralidade. Não tem, não. É o nome da família. Ela une 3 famílias. E é verdade. Então, assim, tem muita coisa maravilhosa. Tô louco para ser o livro de anedotas e causos. Pois é, primeiro vem o das poesias, né? Por exemplo, o poeta Onésimo Maia, lá de Mossoró. O sapo tem muitas coisas, mas nenhuma vale nada. Você se inspirar com o sapo. O sapo tem muitas coisas, mas nenhuma vale nada. Tem sangue e não dá chouriço, tem leite e não dá coalhada, tem couro e não dá bainha, tem tripa e não dá buchada. Isso em 10 segundos. Muito Entendeu? bom, muito bom. Nestor Marinho, esse poeta que me trouxe para dentro do mundo da poesia popular, ele tinha uma asma brônquica e ele tinha crises cruéis. Ele ficava sem fôlego, morrendo. A mulher, isso, o cara que já tinha sido fazendeiro, violeiro famoso, a mulher botava ele dentro de um carro de mão. Nossa. E levava por uma rua que não tinha calçamento até chegar no hospital do Crutac, lá em Santo Antônio. Nossa. Né? E eu acompanhei isso, vi isso, né? Conversei muito com ele quase morrendo, respirando ali. Um dia, ele estava numa dessas crises e Santo Antônio tinha um Crutac, Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária da Universidade Federal. Sim. Né? Que eu vi a inauguração com o doutor Onofre Lopes, que hoje é nome de hospital. Pois bem, aí o doutor Roberto era o que chama o precursor, era o cara que orientava os estagiários ali. E ele pegou, quando o Nestor chegou, ele chamou os estagiários, ele lá numa maca, sendo atendido, e ele foi tomando um soro e mais isso e aquilo, um polaramine, tedral, caldiazol, não sei o quê. E ele foi melhorando. Quando ele foi melhorando, ele ouviu o aluno perguntar o que é mesmo essa doença dele. Isso é asma. Mas é uma asma diferente, é asma brônquica. Aí o doutor Roberto disse, o aluno perguntou, e tem tratamento? Faz 10 anos que o senhor disse que ele está doente. Ele disse, tem não. Ficar bom dessa bicha é quase um bambo. Você sabe o que é bambo, né? Na loteria a zebra, no sinuca é bambo. Você
Bate na bola aqui, a bola cai sem que você tenha mirado. Um golpe de sorte. Um golpe de sorte, um bambo. Fica bom dessa bicha é quase um bambo. Aí, Nestor, no computador da cabeça do cantador que conta métrica, né, que não precisa fazer isso, que você estava fazendo aí. A próxima pergunta. Fica bom dessa bicha é quase um bambo. A última é muda. Aí ele viu que estava metrificado e ele foi se erguendo aqui, muito cansado. Aí disse, asma brônquica não é de brincadeira. Digo assim porque sofro esta malina, que já vem superando a medicina, não sei se vai assim a vida inteira. Estou cansado, não subo uma ladeira que a perna se torna num mulambo. Passo as noites deitado em meu mucambo e tenho crises que a morte chega perto. Eu aprovo o que diz Dr. Roberto, ficar bom dessa bicha é quase um bambo. Nossa, que coisa incrível. Impressionante. Naquela situação. Não, morrendo, saindo ali de um desmaio. Ele vinha na rua principal de Santo Antônio, tinha um bar chamado Toca da Onça, inspirado no nome Salto da Onça. E Edan, um grande amigo meu, foi prefeito, Edan era candidato a prefeito. E o chefe político da cidade, Luiz Antônio Vidal, levou um pintor daqui de Natal para fazer, não se falava em outdoor. O cara mandou fazer uma placa de 4 metros por 4 de zinco para o cara pintar com tinta a óleo ali na placa. Não era outdoor, entendeu? Era, mas não era a técnica do outdoor colado ali, não sei o que. Nem computadorizado, ninguém nem falava em computador. Esse bicho não existia por aqui, né? E o cara foi fazer e não saiu muito perfeito, certo? Não saiu muito perfeito o retrato. Um pintor muito bom aqui de Natal, que eu vou evitar de falar o nome, mas não deu muito certo. E aí passou, ficou, não expuseram a placa. Aí chegou o Horto Cordeiro, professor de Jundiaí, que tinha sido amigo, eu acho que estudado com Edan, aqui no Ateneu. Sim. E aí falaram isso, ele ia passando lá no bar, rapaz, não deu certo aqui e tal. Ele disse, mas rapaz, é tão fácil pintar Edan. Edan, queixo fino, testa larga, careca, nordestino. Me dê aí uma cartolina, um lápis comum, grafite e uma borracha. Aí aqui, da frente de Edan, na mesa do bar, fez um retrato de Edan que ficou perfeito. Nossa. Nisso, Nestor Marinho vinha passando. Geraldo Tagino, um amigo de Edan. Sabe quem veio aí, Edan? Nestor. Edan é louco por poesia. É vivo ainda, 80 e tantos anos. Aí disse, Nestor, aconteceu aqui agora isso, isso, isso e isso. E o mote é, quem não era pintor, pintou Edan. Aí Nestor disse, foi chamado, ele falava pintar, os cantadores antigos. Isso. Foi pintar, Natal, tanto que não rima Natal com pau, né? No cordel não é aceito, porque um termina em AL e o outro em AU. Ah, mas é Natal e é pau. Não, mas a pronúncia antiga é Natal. É verdade. É sim. Cantar, é andar. Aí ele foi chamado um pintor para pintar e ser bem magrinho de asma, com um guarda-chuva aqui, com o cabo do guarda-chuva aqui no ombro, tão fino que era. Foi chamado um pintor para pintar a figura de Edan como prefeito, porém este pintor não tinha jeito porque já não sabia desenhar. Mas chegou um que ninguém mandou chamar e que fez a pintura com afã, e que fez a pintura toda sã. É bom que se diga com afã que o pintor que pintava não pintou porque queria pintar, mas se rascou. E quem não era pintor, pintou Edan. Nossa Senhora! Maravilhoso, Cris. Esse mundo que às vezes as pessoas até admiram de longe, mas não conhecem. E tem uma coisa, Céfas, já que falamos de Nestor,
eu gosto muito de lembrar, porque Nestor, ele tomou muito remédio para asma, mas nunca acertava. Nem remédio de hospital, Sim. químico, né? E nem o remédio de casa, o remédio do mato. Do mato, E no interior, o povo tem dois costumes, assim, que eu acho interessantíssimo. Um é o seguinte, se você estiver doente, o cara pergunta logo o que é que você já tomou para isso. Né? E o outro é se vai passando um enterro, as pessoas param o féretro, né? Para abrir o caixão para ver se o defunto ficou parecido com quando ele era vivo. Eu passei por isso agora, 1 mês atrás, no enterro de um amigo meu. O pessoal, peraí, já ia botar o caixão na cova. Para aí para eu ver se ficou parecido com o que ele era. É bem interior isso. Ah, ficou um pouco diferente. E essa de perguntar o remédio é fantástico. Aí o povo perguntava tanto a Nestor o remédio que ele já tinha tomado que ele resolveu responder em poesia. Né? Aí ele disse, que remédio o senhor já tomou para essa asma, seu Nestor? Eu já tomei Celestone e Decadron. Tomei Meticorten e Deronil. Iodeto de potássio e Revenil, Curasmático, Estilase e Oscilon. Já tomei cereja e alergon, e encalmante, alupente e pilasmac, filismina, franol, eufrim, marac, de nenhum obtive resultado. Mesmo assim, venho sendo medicado por inúmeros médicos do Crutac. Já tomei Subitan e Broncasmin. Asmapan, Asmorex, Deltazol, Polaramino, Tedral, Caldiazol, Tossaveto, Telbômio, Tosifim, Eledocorte, Elixofilim, vitamina B1, B12, crack. Vou agora, naquele tempo crack era remédio. Né? Vou agora tomar Lergovac, pois dos outros já estou desenganado. Mesmo assim, venho sendo medicado por inúmeros médicos do Crutac. Já tomei Valium e Aerolim. Tomei Deltacotril, Pneumogênio, também já tomei Deltaflorene, Eritromicina, Selvicin. Tomei Matamatá, Tenciltulim, Mucrobeno, Lubélia, Cafeína, xarope composto Efetomina. Tomei bombas diversas, oriental. Muito soro eu tomei no hospital. E a asma empurrando a medicina. Aí remédio do mato. Chá de burro eu tomei mais de 60. Tomei banha de cobra, de teiu, me ensinaram. A banha do timbu não tomei por ser muito fedorenta. Lambedores, tomei mais de 40. E aprendi a preparar um lambedor. De joá, cumaru, mercador, do angica, a raiz, a flor e a casca. Em remédio do mato ninguém me rasca, pois em ervas e árvores eu sou doutor. Nossa, que coisa maravilhosa! Eu estou encantado com isso. Mas vê se tem mais perguntas, né? Crispa, tem um último comentário aqui. E se tem tempo ainda. Tá chegando no limite. Tem uma última aqui, uma última pergunta minha e um último comentário. E é de Moacir Potiguar. Pois não. Da CTB. Boa noite, prezados Crispiniano e Neto Servas Carvalho. Parabéns pela excelente entrevista. Aí. Valeu, Moacir. Moacir sempre presente aqui. Uma última pergunta minha, Crispa. Em várias rodas de conversa, quando eu converso com poetas, com artistas em geral, poetas cordeiristas, falam assim, rapaz, Crispiniano é chato com rima e métrica. Aí, mas rapaz, Crispiniano já se meteu em muita confusão por rima e métrica. Como é que é isso, Crispa? De você, assim, levar a sério, como você leva, sim, o ofício, e ao mesmo tempo tem um novo cordel, um neocordel, ou tem simplesmente o pé quebrado. Eu já cometi pé quebrado. Pé quebrado. Não me orgulho disso, não é legal. Mas fala sobre isso, sobre esse seu rigor, que já é lendário aqui. Claro, mas a regra não é minha. Sim. A regra é da literatura de cordel. Então, mas fala sobre isso. Se você vai fazer um haikai, tem um modelo, né? Sim. Tem um formato. Sim. Aquelas três versos, papapá, uma colocação de rimas. Se você vai fazer um soneto, eu até vi que você perguntou a Onofre. E o soneto que o Tenente fez era metrificado? Tem que ser soneto. Senão não é soneto, né? Não é soneto, né? E tem que ser um quarteto e 2 tercetos. Acompanhei aquela história de perto. Aquele tenente estudava comigo, o menino era irmão de Thelma Gugel. Nossa. Aquela que foi Thelma Gugel, vereadora do Ofensivo Lilás? Sim. E não, o cara o tenente foi pegar uma pessoa que estava com droga e terminou atirando no menino, Eusiário Gugel.
Menino muito... Duas histórias de maravilhoso. conversa de botequim se interligando. É. E o outro, né, também muito conhecido, aquela figura que criava a onça e tal, que é o Raul Capitão. Isso, Foi o homem mais rico do Rio Grande do Norte quando descobriu a xelita nas terras dele. Né? isso. O juiz não quis falar, para mim não tem problema. Então, veja bem, retomando aqui A metrificação. a metrificação. e rima. Olha, isso é uma norma da literatura de cordel. Sim. Então, se você não quer fazer rima, métrica e oração, você vai ser poeta modernista. Não tem problema. Agora, você fazer um poema todo desmetrificado, rimando errado e não oracionado, como diz o cantador, que é coerência e coesão textuais, você vai ser poeta modernista e pode ter muito sucesso. Agora, não queira mudar a literatura de cordel. Dizer que é cordel. Porque Crispiniano agora quer fazer um cordel diferente. Não, não é um cordel diferente. Não é cordel. Não é cordel. Você se Entendeu? meteu numa briga com um poeta que dizia isso. Né? Eu paguei. Virou assunto nos blogs. Foi Foi pra lá na justiça, foi? Foi parar na justiça e eu paguei uma multa. Foi. Foi, Eu não sabia. fui condenado Eu a não pagar sa- uma multa. Eu não sabia disso, não. De R$4.000. Nossa. Só que quando eu fui argumentar, Sim. a juíza disse que não queria me ouvir. Não me interessa ouvir como? isso aí. Mas como é que é o A juiz minha defesa. não ouve uma das não partes? Viu, não viu. E ela julgou porque eu tinha traumatizado um velhinho do cabelo branco. Não era essa a discussão, né? Quer ver? Vá ler o que Augusto dos Anjos escreveu sobre o poeta, o cara que chamou ele de poeta raquítico, né? Vá ver, ontem o Onofre, quer dizer, na outra entrevista, o Onofre falou de livros de grandes brigas de intelectuais. Isso é normal. Agora, o que aconteceu? Eu era presidente da fundação, ou seja, eu tinha que cuidar da cultura, e Rui Pereira, secretário de Educação. O cara que eu tinha sido chefe de gabinete dele na quando era saúde. secretário de saúde. Muito meu amigo. E ele chegou e disse, Crispiniano, o pessoal está tramitando um processo aí para comprar 12 mil de folheto de cordel. Eu digo, que maravilha. Aí eles, mas olhe se isso presta. Aí eu olhei e eu digo, rapaz, isso aqui não é cordel, não. Isso aqui não é cordel. Isso aqui é um absurdo. Você não pode levar. Se quiser ajudar esse homem, arranja outro jeito. Agora, levar isso para a sala de aula, dizendo que isso é literatura de cordel, está fraudando. Não é literatura de cordel. Porque não é assim. Tem o bom, tem o médio e tem o ruim. Esse aqui nem é bom, nem é médio, nem é ruim. Nem Isso aqui é não cordel. é cordel. Entendeu? Partindo aqui para outro canto bem diferente. Fulano é bom caráter ou é mau caráter? Não, ele nem é bom nem mau, ele não tem caráter. É um macunaíma. Entendeu? Isso aqui não é cordel. É cordel, é. Aí Rui mandou suspender a compra. E aí o cara ficou esperneando e um repórter me entrevistou. Eu disse, não, realmente eu dei minha opinião. Agora, a minha opinião é em cima das regras que existem na cantoria de viola e na literatura de cordel há décadas e décadas. Dos estilos que foram criados aqui e dos que vieram da Europa. De uma época em que poesia era com rima e métrica. Sim. Agora, você vai ter bons poetas que não fazem rima nem métrica, mas aí é outra coisa. É outra coisa, não é cordel. Aí tudo bem. O Zé Limeira. O Zé Limeira, ele rima e métrica. Perfeito. Só não tinha a coerência e a coesão Até textual. porque era do absurdo. Era do absurdo. Era a proposta. Eu briguei com um cabra macho, mas não sei o que se deu. Eu entrei por dentro dele, ele entrou por dentro dele, e no zoadão daquele eu não sei se eu era ele, nem sei se ele era eu. Entendeu? Quer dizer, Tem coerência dentro do absurdo. agora totalmente Sim. rimado, E metrificado. totalmente metrificado, né? Mas o assunto
ele não desenvolveu. Porque, por exemplo, a menina gostou ali daquele poema, daquele verso da saudade. Parafuso. É. Ah, não, foi da... do parafuso. Parafuso, é. Saudade é um parafuso. Parece uma coisa incoerente, absurda, porque saudade é um sentimento fluido, né? E parafuso, uma ferramenta, uma coisa sólida ali, né? Aí ele... Saudade é um parafuso que dentro da rosca cai. O que tem a ver uma coisa com a outra? Até aí nada, né? Que tem que entrar torcendo, porque batendo não vai. Aí começa a ter uma lógica, né? E depois que enferruja dentro, nem distorcendo não sai. Porque assim é a saudade. E assim é o parafuso que enferruja. Então, é uma comparação, é uma metáfora, é o que você quiser dizer. Agora, tem lógica. Sim. Tem lógica. Mas você dizer... por exemplo, Pedro Álvares Cabral inventou do telefone e começou a tocar trombone na Volta de Zé Leal. Volta de Zé Leal era um cabaré que tem em Campina Grande, né? Mas como tocava mal, arranjou 2 instrumentos. Dali chegou um sargento querendo enrabar os 3. Quem tem razão é o freguês, diz o Novo Testamento. Aí é Zé Limeira. Se o bucho do céu furasse, as virgens tudo fugisse. Aí é o Zé da Luz. Zé da Luz, aí cicesse. Pois é, cicesse. Mas aí você vê que o cicesse, né, é uma coisa bem... né? Zé Limeira, e tem muitos poetas que erram, às vezes. Sim. Mas errar uma estrofe no meio de uma cantoria, sim, passa por cima. Agora, o cara escrever um folheto, publicar e botar nas escolas, sem rima, sem métrica, e com uma oração também incoerente, né? Não tem condição. Nem Zé Limeira é. Não. Zé Limeira tá aí. Eu cantei no pronto-socorro, ganhei 500 mil, comprei 200 cachorros, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Isso Belchior gravou, aí acho que um rapper também, e isso é um sucesso. Por quê? Porque todo mundo gosta, porque tem uma lógica, a lógica do absurdo. Absurdo, sim. A poesia é absurda, surreal, surrealismo não existe. Agora, fazer poesia errada e usá-la como material didático, aí eu acho que não é possível. Né? Esclarecida aí a confusão. Vamos ter que encerrar. Por mim, eu ficava conversando até meia-noite. Beleza. Já conversa de Botequim 2 com o Cristiano. Estão pedindo, é? Pedindo o quê? Conversa de Botequim 2. Queria agradecer aqui aos apoiadores da gente, a Durne Sindicato, Sindipetro, Sinmed, Associação Médica, Manimbu, Cartório Paiva Amaral, Sindipetro, Sintro, CUT e Sanvale. E aí, eu e Crispiniano não bebe cachaça, a gente vai entregar o dono do Bardalos, Lula Belmont, uma cachaça da Sanvale. Cadê Lula Belmont? Lula Belmont convocado. Você não bebe Não, quando você disse que ia entregar a Lula, eu pensei que era para levar para Lula, presidente. Poderia ser. Eu acho que a Sanvale não vai se negar a um kit para Lula, tá gravado aqui. Claro que vamos. Aí Lula, presidente, gosta de cachaça. Gosta. Que eu sei. Gosta. Cadê Lula, Belmont? Eu acho que ele saiu. Ei, Lula saiu, então fica aqui representado a entrega. Ele gosta e não nega, né? Não, Lula não nega. E não é coisa do outro mundo. Ele não disse para ratinho, né? Quem é que não toma um? Agradecer a equipe José Áglio na filmagem e produção. Cadê Lula Belmont? Tá aqui Lula Belmont. Aí, Crispiniano, vamos entregar para Lula Belmont sim, ao vivo e a cores. Oferecimento da cachaça Sanvale para Lula. Uma cachaça prata aqui, Lula Belmont. Opa! Aí, que maravilha. Lula gosta de cachaça, que eu sei. Eu vendei cachaça. Não, essa é sua. Mandou pro dono do bar, essa é sua. Crispiniano, agradecer a você. Vamos fazer uma parte 2, já estão cobrando. Vamos, sim. Vamos fazer. Obrigado por ter aceitado. Foi massa. O prazer foi todo meu. Foi muito bom. Feliz. E uma salva de palmas para Crispiniano Neto. Para todos nós. Para todos e todas que estão aqui, muita gente bacana. Grande abraço para a equipe maravilhosa. Grande abraço.
para todo mundo, e todos que estão assistindo em casa, continua assistindo o programa toda sexta-feira, quinta excepcionalmente, e amanhã tá lá no YouTube. Segue lá o Conversa de Botequim no YouTube. Grande abraço e até o próximo